boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, 12:30, terça-feira, dia 12 de julho, está no ar mais uma versão do Jogo Aberto SC, ao vivo para todo o território catarinense. Seja muito bem-vindo, porque até o 1 da tarde o assunto por aqui é um só: o nosso futebol, o futebol barriga verde. E estava marcado para acontecer nesse exato momento, 12:30, foi sim marcado, né? E anunciado pela diretoria do Figueira, a apresentação oficial do novo técnico do Furacão do Estreito. É Argel Fuchs, aquilo que a gente projetou ontem aqui, com base inclusive na entrevista coletiva dada pelo Kleber Giglio. Polivalente está ao meu lado, Claudinho, a gente já vai dar um pulo no estádio Orlando Scarpelli, mas ontem, naquela entrevista do Giglio que a gente ouviu, até no fim da coletiva, a gente disse assim, né? Olha, pelo que ele disse, só falta assinar. E além disso, ele disse, é um cara que conhece muito o Figueirense. Quando deu as características do novo técnico, disse o seguinte: só falta dizer que dirige uma Mercedes ouvindo Suíte 14. E tá confirmado. Exatamente, Suíte 14 volta a bombar nas Mercedes de Florianópolis. Ou na Mercedes, ao menos, né? Pois bem, vamos então dar um pulo lá na sala de imprensa do estádio Orlando Scarpelli. Por lá já está posicionado o nosso sempre competente repórter Lucas Miranda. Luquinha, aí ó, Ronaldo Nascimento fazendo sinalzinho de joia, de positivo. E aí, vamos pra cima, Ronaldinho. Pode tocar. Tá valendo? Pois é, olá Gustavo, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Nesse momento o Ronaldo Silveira está por aqui, assessor do Figueirense, falando a respeito da coletiva do Benício Eutrópio. Não, Benício Eutrópio já foi, agora é Argel Fuchs que começa a comandar o Furacão, e ele está chegando nesse momento juntamente com o superintendente de esportes e o Wilfredo Brillinger, presidente do Figueirense. E aí o Argel chega aí dando bom dia. Vamos passar a palavra aqui para os comandantes. Bom dia para vocês. Argel, novamente de volta ao clube, sendo apresentado pelo presidente Wilfredo. Meus Lovinos. Bom, pessoal, bom dia a todos aí e a todas. Dando a nossa caminhada aí rumo aos nossos objetivos de 2016, a gente promoveu uma mudança que a gente entendeu necessária. Estamos hoje iniciando um novo comando na direção técnica do Figueirense, que é o Argel, treinador com uma carreira brilhante, principalmente aqui no Figueirense, né, onde teve 2 passagens lá, e principalmente a última, na qual eu já era presidente do clube, uma passagem vitoriosa, uma passagem de conquista de título, e enfim, está retornando hoje aí para a gente continuar a nossa caminhada rumo aos nossos objetivos aí 2016, né, que é a grande Copa do Brasil, né, e buscar, todo mundo sabe da nossa meta, eu coloquei no início da temporada, que era buscar aí uma vaga para a Sul-Americana, e aí eu estou sempre falando em no mínimo a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então é isso, Argel, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado por confiar aqui no Figueirense, e seja bem-vindo e que Deus nos ilumine aí, que a gente faça um grande ano de 2016. Obrigado. Vamos para a coletiva. Mais próximo também, aproveitar que a coletiva agora. Começar a coletiva nesse momento, portanto, aqui do técnico Argel Fuchs, a gente que está ao vivo aqui para a apresentação do técnico na sua 3ª passagem, para falar sobre esse retorno ao Figueirense, o que ele espera. Olha, primeiramente, boa tarde, bom dia a todos aí, né? Boa tarde, já. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande, estou muito feliz de voltar a esse clube. É um clube que eu tenho uma identificação muito grande, e eu não podia negar um convite do Figueira, até porque o convite do Figueira é uma convocação, né? Então, claro que eu esperava de 15 dias, esse era o meu pensamento, mas o presidente, na segunda-feira, às 11 horas da manhã, acabou ligando para mim e me fazendo essa convocação. E como a gente tem um relacionamento muito forte, né, bem antes do futebol, né, pelo relacionamento que a gente tem com o clube, com a instituição, com a cidade, né, por eu também ser um cidadão residente na cidade, morar aqui, ter casa aqui, né, por ter trabalhado 1 ano e 3 meses à frente desse clube, né, por ter saído desse clube, né, pelo convite do Internacional, e só por isso que eu saí. E agora também só estou voltando porque é o Figueira, né? Porque se fosse outro clube, certamente eu ia descansar aí uns 10, 15 dias, um mês, 30 dias.
né, para dar uma recuperada. Mas é um momento importante dentro da competição, né, é um momento que nós precisamos agregar todo mundo, né, precisamos sair o quanto antes dessa situação dentro do Campeonato Brasileiro, que é a zona de rebaixamento. E eu não podia dizer não, né, principalmente para o presidente, para a instituição, para o clube, né, para a cidade. Né, então é uma forma de agradecimento também, né, e é uma forma também de gratidão, né, pelo presidente ter me liberado, né, nos 11 meses que eu acabei ficando à frente do Internacional. Então é questão de ética, de gratidão, de profissionalismo, né, de que a gente está voltando aí, para a gente fazer o nosso trabalho, né, com a mesma seriedade, com a mesma humildade de sempre e buscando o nosso objetivo. É isso que a gente vai fazer. Agel, muito boa tarde, bem-vindo de volta. Lucas Miranda, estamos de volta aqui no Jogo Aberto SC, ao vivo. Seguinte, essa sua terceira passagem e esse desafio de já chegar e estrear amanhã, você gosta disso? De fato é algo que você gosta, esperava já? E outra coisa, o Vinícius Eutrópio, quando foi perguntado a respeito desse elenco atual, que tinha uma expectativa em cima, o torcedor tinha uma expectativa maior a respeito da qualidade dos jogadores, ele disse que essa expectativa era falsa, não devia ter essa expectativa. Na sua opinião, o Figueirense pode ir mais longe nesse ano? Bom, primeiramente, sobre o jogo de amanhã. Eu sou um homem do futebol. Eu vivo futebol 24 horas por dia. Né? E isso não é porque é o Figueira, né, mas também é o Figueira. Mas em qualquer outro clube, quando eu fui contratado, né, a gente sempre teve esse tipo de tratamento. Né? E eu lembro em 2013, quando eu fui contratado no Criciúma, na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Criciúma também vinha numa situação, estava na zona de rebaixamento, e eu cheguei na terça-feira, fizemos um treino, na quarta nós estreamos contra o Atlético Mineiro. Né? Então, eu conheço o futebol, conheço os jogadores, conheço a equipe, principalmente o Figueira, e principalmente esses jogadores que estão aqui. Então eu não vou me dar o luxo de sentar no camarote do lado do presidente, da diretoria, para assistir o jogo. Não, eu vou lá para dentro para trabalhar. Né? Porque o futebol vive disso. São 3 coisas importantíssimas dentro do futebol. O primeiro é trabalho. E nada vai resistir ao trabalho. O segundo é relacionamento, e eu prezo muito pelo relacionamento. Senão eu não teria ficado aqui 1 ano e 3 meses no Figueira e 11 meses no Internacional. Fui o ex-atleta do Internacional com mais tempo de casa. Conseguimos ficar à frente de Falcão, de Fernandão, de Dunga. Então isso é relacionamento. E o terceiro é resultado. E isso vale para todos os treinadores. Isso vale para o Guardiola, para o Simeone, para o Argel, para o Vinícius, para o Silas. Entendeu? E isso faz parte do futebol. Então a gente vai arregaçar as mangas, a gente vai trabalhar amanhã, a gente vai trabalhar hoje à tarde. Um grupo de jogadores que eu conheço, jogadores que jogaram contra mim há 3, 4 rodadas atrás, né? E eu não estou aqui para falar o que o ex-treinador, até porque eu tenho um respeito muito grande pelo Vinícius. Né? A gente é amigo e eu tenho um respeito muito grande e eu cuido muito da ética, principalmente de nós treinadores. Agora, ninguém desaprende a jogar futebol. Uma equipe que faz o jogo que fez contra o São Paulo, que faz o jogo que fez contra o Flamengo, que ganha do Internacional. Né? E eu sabia que o jogo era duro, que era difícil. Que faz o jogo que fez aqui contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, que faz o jogo que fez lá contra o Cruzeiro, né? Ganhando o jogo de 2-0. E aí sofre empate 2-2. Que faz o jogo que fez agora contra o Grêmio. Estava empatando o jogo até os 47, 48. Mas o jogo só acaba quando o juiz termina, quando o juiz apita. Então, esse grupo é um grupo que tem qualidade. Vários jogadores trabalharam comigo, sabem a maneira da gente trabalhar, né? Sabem a maneira da gente se comportar, né? Sabem a maneira que eu gosto. Né? E eu vi o Figueira jogando aqui, principalmente contra o Inter, sendo aquele Figueira, aquele legado que a gente deixou. Aquele Figueira competitivo, aquele Figueira agressivo, aquele Figueira buscando, aquele Figueira, né, jogando em alta velocidade, tendo uma transpiração, uma vibração, né, altamente competitivo dentro do campo de jogo. Né? Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho confiança total nesses jogadores. Acredito sim que eles podem render mais e vamos ter que render mais, né, porque nós não podemos estar nessa situação, né, não podemos estar dentro da zona de rebaixamento. O campeonato é um campeonato duro, é um campeonato difícil, é um campeonato equilibrado.
há um equilíbrio muito grande, né? O Campeonato Brasileiro há um equilíbrio muito grande e a gente sabe disso. E eu, mais do que nunca, sei. Né? Por 5 rodadas nós somos líderes do Campeonato Brasileiro. Né? E aí você perde 2, 3 jogos, você cai lá para baixo. Você ganha 2, 3 jogos também, já vai lá para cima. Né? Mas primeiramente a gente vai focar nesse jogo aí de quarta-feira, que é uma competição diferente, é uma Copa do Brasil. E Copa do Brasil é importantíssimo você fazer gol dentro de casa e não sofrer. Vem um adversário aí de qualidade, vem um adversário duro, né? E a gente espera assim já, né, amanhã já ter uma atitude diferente, né, uma forma diferente, né, os jogadores já sabendo cada um da sua função dentro do campo, né, e aí a gente vai no dia a dia aí colocando a nossa metodologia de trabalho. Tá aí, obrigado ao técnico Argel Fux, segue a coletiva por aqui. Tá, então, o técnico Argel Fux dando entrevista coletiva no estádio Orlando Scarpelli. O Lucas Miranda vai permanecer por lá para pontuar depois para a gente os principais assuntos que serão abordados pelo Argel dentro dessa coletiva. Agora, a Cláudia Nir, torcedor do Figueira, que está em casa e ouviu isso, até os jogadores já se arrepiaram porque já pintou a primeira pré-eleição. Esse é o Argel que nós conhecemos, né? A forma de trabalhar do Argel, e assim ele é muito honesto no que diz. O Argel, nesse tipo de colocação, ele é muito honesto. Porque realmente, cada vez que ele chega, ele já vai para o trabalho, ele não se nega a trabalhar, ele é trabalhador, isso não dá para negar. E o Argel teve realmente uma passagem vitoriosa no Figueirense. Eu lembro da ida do Argel para o Internacional, e o torcedor pode pensar assim, ele quando foi para o Internacional não conseguiu nada. Conseguiu sim. O Inter estava lá embaixo, o Inter vivia uma crise tremenda, o Inter foi muito mal no Libertadores da América. Ele conseguiu levantar o Inter, quase levou a Libertadores, tanto que o Inter não estreou na Copa do Brasil ainda, pelo trabalho do Argel, vai estrear só nas oitavas, como acontece com os clubes que estão na Libertadores, pelo trabalho do Argel. Certo. Resgatou o Internacional no Campeonato Gaúcho, onde conseguiu ser campeão em cima do Grêmio, que a imprensa gaúcha dizia que jogava melhor futebol, que tem mais toque de bola, que tem melhor treinador. Só que ele foi campeão e o Grêmio não. O Grêmio sequer foi vice-campeão porque foi desclassificado pelo próprio Internacional. Então, por tudo isso, eu vejo que o Argel vai fazer muito bem para o Figueirense. Se ele vai acertar o time, é outra história. Como vai encaixar esse time, é outra história. E a resposta que os jogadores vão dar ao Argel, a maioria já conhece a sua metodologia. E pode ter certeza. Daqui a pouco pinta uma grande surpresa. Jogador que não está sendo relacionado vai pintar no time principal do Figueirense. Vai pintar no time principal e vai arrebentar. Isso acontece com o Argel. Acontece muito, né? Porque chega um treinador novo, que é o cara que está encostado e tem potencial. Mas isso fulano. é muito do Argel. É. Isso também é muito do trabalho do Argel. E é muito de um trabalho de bom treinador. Né? Bons treinadores fazem isso. Recuperam jogadores que até então estavam esquecidos. 2 detalhes da coletiva do Argel, dessa pergunta que fez o nosso repórter Lucas Miranda, que eu gostaria também de a gente destacar. Primeiro, que é um ponto bem importante que ele destacou ali. Que ele, dos ex-jogadores do Internacional, foi quem mais tempo conseguiu permanecer no cargo. E ali ele colocou o Falcão, colocou o Fernandão. Teve mais um que ele apontou, não? O Dunga? O próprio Dunga, né? E agora o Argel foi o cara que ficou mais tempo. Foram 11 meses num clube que é extremamente competitivo e uma cobrança absurda. Tem qualidade sim, Argel Fux. E o que você percebe é o seguinte, quando ele tem essa passagem para o Internacional, é uma passagem vitoriosa. Ele foi dispensado do Internacional, o torcedor também já estava criticando muito o Argel pelos últimos resultados. Principalmente o jogo Santa Cruz, que foi muito pesado. Agora também tenho certeza do seguinte, o Argel está vindo para o Figueirense, vai resgatar, mas vai ver a dificuldade de poder cumprir a promessa do presidente, que é chegar à 12ª posição. Eu acho que nesse momento que o principal fato a ser resgatado pelo Argel, além da questão de confiança, dos jogadores conseguirem bater uma bola legal em campo, mas resgatar principalmente a identidade do Figueirense numa Série A de Campeonato Brasileiro, que não é a mesma coisa que o Campeonato Catarinense. O Figueirense numa Série A de Campeonato Brasileiro tem que fechar a casinha lá atrás e partir pra cima. Não dá pra querer jogar de igual para igual. E vamos ver se o torcedor, porque uma coisa eles falam do presidente do Figueirense. O que o torcedor pede, ele faz. O torcedor queria Vinícius Eutrópio de volta. Ele trouxe. O torcedor queria Vinícius Eutrópio fora. Ele tirou. Sim. O torcedor está abraçando a ideia do Argel. Ele trouxe o Argel de volta. E aí por que tem tanta gente contra o Wilfredo?
E agora eu quero ver o torcedor de volta ao Scarpelli também. Se isso vai acontecer na estreia do Argel que é amanhã. Porque assim, eu observo aqui nas redes sociais, o torcedor questiona muito o trabalho do Vilfredo, que faz isso, faz aquilo, que escala aqui, enfim, fala uma série de coisas, tá? Aí, nesse momento, por que ele é tão contra se faz tudo que o torcedor pede? Tudo que o torcedor está pedindo, ele tem feito. Exatamente. Ah, uma outra coisa que o Argel ganha o torcedor, que o torcedor se derrete quando o Argel fala. Sabe quem é? Figueira. Conhece algum outro treinador que passa pelo Figueirense, chama o Figueirense de Figueira? Não. Argel Fux faz Nem isso. coisa do Argel. Exato. Típico Argel. Só faltou o boné da Gaviões. Né? Só faltou o boné da Gaviões. Vamos, Maluco. Melhor assim. Exatamente. Vamos nessa então. Olha só, rapaziada. Vamos relembrar como é que foi a passagem do técnico Argel Fux. Ele continua lá na entrevista coletiva, o Lucas Miranda está acompanhando, mas vamos relembrar como é que foi a passagem do Argel Fux, a última vez em que ele comandou o Figueirense aqui no estádio Orlando Scarpelli. Lembrando, é a terceira vez, né? Na primeira vez ele saiu do Jack, veio pro Figueira. Na segunda, saiu da Portuguesa, veio pro Figueira. Depois, ele saiu do Inter e agora está de novo no Scarpelli. Argel Fux está de volta ao Figueirense. Na manhã de hoje ele desembarcou em Floripa e já vai comandar o time amanhã contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. A favor dele estão os números. Na última passagem pelo Figueira, Argel comandou o time em 73 jogos. Foram 31 vitórias, 21 empates e 21 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 51% dos pontos. A Argel volta ao Figueira para a sua terceira passagem. Em 2014, quando chegou ao clube pela segunda vez, ele substituiu exatamente o técnico Vinícius Eutrópio, que tinha conquistado o campeonato catarinense, mas acabou demitido depois de perder 2 jogos seguidos na Série A. É claro que hoje o assunto do dia é essa chegada do Argel no estádio Orlando Scarpelli, mas a gente vai falar também de Avaí, Joinville, Chapecoense, Criciúma. Aqui todos os times têm vez. Rápida parada por aqui. Na sequência, nós seguimos no estádio Orlando Scarpelli e tem muito mais coisa pra gente falar. Indiquei ele ao presidente, ao Kleber, falei pra ele. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar da Chapecoense. Informações da Chape com o repórter Rodrigo Lar, Diário do Iguaçu. Boa tarde, Rodrigão, fala aí. Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. Os titulares da Chapecoense folgaram no domingo, ontem também, né, nesta segunda-feira, e nesta terça começa, né, o trabalho de forma efetiva para o jogo contra a equipe do Figueirense no domingo, aí no estádio Orlando Scarpelli. Chapecoense que terá um desfalque na defesa, pulso no último jogo, sábado, contra o Corinthians, e a tendência é que aconteça a volta do Rafael Lima, ele que ficou fora do último jogo por lesão, mas a expectativa é que ele se recupere a tempo e seja titular, fazendo dupla, em princípio, com o Demerson, que já enfrentou a equipe do Corinthians. Muito se fala também aqui em Chapecó numa possibilidade, isso na verdade até uma opinião da imprensa e dos torcedores, para que o volante Gil seja o lateral direito titular da Chapecoense. O Jimenez é esforçado, mas ainda não empolgou o torcedor. Cláudio Vinck não deu certo, então desde que saiu a Podi, ninguém se firmou na lateral direita. E o Gil, quando jogou improvisado ali, fez boas partidas e é um jogador que dá uma dinâmica à equipe. Então, Chapecoense na fase de preparação para o jogo do próximo domingo aí em Florianópolis. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Valeu, Rodrigo Goulart, obrigado pela sua participação. Cláudio Onir Miranda, a Chape que jogaria amanhã com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, teve a data alterada. Figueira não. A alteração de data acho que faz bem para a Chapecoense. Por quê? Embora o Caio quisesse testar alguns jogadores, a Chapecoense vai ter uma semana de trabalho para enfrentar o Figueirense no final de semana no Scarpelli. Jogo muito importante para o Figueirense e muito importante para a Chapecoense, que vive o pior momento no Brasileiro. A gente segue ao vivo lá no estádio Orlando Scarpelli. Você não sai daí, vamos para uma rápida parada, porque depois do intervalo tem o Lucas Miranda ao vivo do Scarpelli para pontuar as principais partes da coletiva de Argel Fux, sendo apresentado nesse momento na sala de imprensa do Scarpelão. No Figueiro, né, e agora a gente começando essa terceira passagem. Se na segunda passagem... Na zona de rebaixamento, viver uma crise daquelas pro negócio funcionar. Já são 4 jogos sem vencer.
3 empates e uma derrota. O pessoal do Avaí está comemorando o fato de ter um tempo para treinar. Agora tem o momento de treinar também, para encaixar a equipe. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Falar agora dos times que disputam a Série B do Brasileirão. O Avaí teve um fim de semana de descanso, mas em contrapartida também um longo período sem jogo e muito trabalho do técnico Silas para, quem sabe, aparecer com mais jogadas ensaiadas, que tão bem fizeram o Avaí, hein? Depois de um fim de semana inteiro de descanso, o Avaí voltou aos trabalhos de olho no jogo contra o Oeste, que acontece na sexta-feira na Ressacada. E a folga no fim de semana foi comemorada pelos jogadores. Não acontece muito no futebol, mas acho que todos os times da Série B também estavam frisando isso, ter uma folga, porque os jogadores estavam sentindo muito, quem vinha jogando, tinha jogadores que tinham 12, 13 jogos sem sair da partida, então estava sentindo bastante. Acho que foi de suma importância isso aí. Mas, além da folga, o pessoal do Avaí está comemorando o fato de ter um tempo para treinar. Com a rotina de jogos, os treinos se resumiam apenas aos regenerativos e algum trabalho específico, sem exigir muito dos atletas. Agora, com a semana de trabalho, né, o professor Ciro vai ter como várias opções, tem muita gente que voltou do DM, ele vai ter como testar o time e treinar, né, que a gente vinha jogo atrás de jogo, não tinha muito tempo, era só descanso. Agora tem o momento de treinar também, para encaixar a equipe. Além disso tudo, essa semana ainda tem a expectativa da volta ou não de Marquinhos Santos aos gramados. Ele tem se revezado entre o departamento médico e os trabalhos físicos e técnicos, e pela primeira vez está treinando com o grupo principal do Avaí, o que gera ainda mais ansiedade nos companheiros de time de ter ele dentro de campo. Sim, eu espero que o quanto antes ele puder ajudar a gente, vai ser muito bom para a equipe. Mas apesar do otimismo, o Marquinhos acabou deixando o treinamento antes do fim, sentindo um desconforto na panturrilha. Ainda não há informações que confirmem se ele sofreu uma lesão no local ou se foi algo mais leve, que possa ser recuperado até sexta-feira. Já o Clorinho Miranda vai comentar sobre o Avaí, porque agora vamos falar do Criciúma. O Tigre está 4 jogos sem vencer, porém tem uma grande oportunidade no próximo adversário, hein? Adversário direto na briga pelo G4. Vem aí o vovozão. Já são 4 jogos sem vencer, 3 empates e uma derrota. Mesmo com o retrospecto ruim, o Tigre segue na cola do G4. Mais uma vez, Roberto Cavalo terá uma semana cheia para trabalhar a equipe. E o momento não poderia ser melhor. A próxima partida fora de casa contra o Ceará é importantíssima. Um jogo daqueles que vale 6 pontos, já que o Vozão ocupa a 4ª posição na Série B. Uma baixa para a partida de sábado é o lateral Ezequiel. O jovem de 23 anos está de saída para o Cruzeiro e deve deixar o Criciúma ainda esta semana. Na negociação, existe ainda a possibilidade de que alguns jogadores sejam cedidos ao Tigre para a sequência da Série B. Por enquanto, o jeito é manter o foco e preparar a equipe com o que o Criciúma já tem à disposição. Só lembrando que hoje começa mais uma rodada da Série B, a 16ª, mas não teremos catarinenses em campo. Somente na sexta o Avaí, sábado aí sim teremos Criciúma e Joinville. Falar agora do Jack, porque rapaziada por lá, enfim, comemorou o fim de uma sequência ruim. Ruim não, né? Era péssima a sequência do Jack. Enfim, o Jack venceu uma partida dentro de casa. Precisou trocar de técnico, estar na zona de rebaixamento, viver uma crise daquelas pro negócio funcionar. Mas pro lateral direito Reginaldo, esse foi só o primeiro passo na recuperação do Joinville na Série B. Dentro de casa, a gente vinha uma sequência negativa, sem vencer dentro de casa. O torcedor estava cobrando bastante isso. E o primeiro passo foi dado. Agora, como a gente perdeu pontos dentro de casa, a gente tem que buscar fora. E para buscar fora, o Jack vai ter o mesmo que teve para conquistar os 3 pontos em casa. Tempo para trabalhar. O próximo jogo contra o Bragantino é só no sábado à noite. Assim, o técnico Lisca vai poder dar sequência ao trabalho que fez na semana passada e que resultou na primeira vitória na Arena Joinville. O jogo foi o reflexo dos treinos. A nossa semana de trabalho foi tremenda, foi totalmente focada. Foco total no Sampaio Corrêa e ocorreu tudo bem. Esperamos agora fazer uma ótima semana também de trabalho forte, focado no Bragantino,
para que a gente possa ir lá e buscar os 3 pontos, que é o principal. Pois é, esse Bragantino, que é o próximo adversário do Joinville, venceu o Oeste. Vem sendo muito elogiado, né, do trabalho do técnico Fernando Diniz, mas venceu e fora de casa ainda. Fora de casa, conseguiu um grande resultado. Lá em Osasco. Tem Marcelo Veiga de volta. Aí tem o seguinte, olha, o Joinville, Bragantino e Goiás na sequência. Tem tudo para fazer resultado e aí voltar a respirar na competição. Criciúma, obrigação de vencer o Ceará. Agora não tem como esperar mais. E o Avaí, obrigação de vencer o Oeste fora, dentro de casa, provavelmente sem Marquinhos Santos. E o Capa, tava aqui do lado. Já podia estar há muito tempo na ressacada. A gente consegue ir lá falar com o Lucas Miranda, pode ser, para ele dar uma geral de como é que está a coletiva do Argel Fux. Se puder ser o Lucas Miranda, melhor. Claudioni, fale pra gente, essa rodada de Série B, principalmente pro Criciúma e pro Joinville, tem muita coisa em jogo. Afinal de contas, é o famoso confronto de 6 pontos, né? E pro Avaí. O Avaí quer a primeira página da classificação. Aí depois começa a pensar mais forte no campeonato. Mas a primeira página, não tem dúvida, essa é obrigatória. Vamos ouvir mais um pouquinho então da coletiva do técnico Argel Fux. Está lá na sala de imprensa do Scarpelli. Pode colocar o Argel, vai. Tem o Lucas ali. A gente saiu do Avaí da mesma forma. Seguimos aqui, né, Gustavo? Sim. Vamos de coletiva Portas então. abertas e a amizade no meio do futebol, né, com os dirigentes. E com o Figueirense não foi diferente na primeira passagem, na segunda e agora na terceira. E quando a gente saiu do Internacional também, eu tenho um respeito muito grande pelo presidente Vitório Pífero, pelos vice-presidentes, né? A diretoria me deu toda a estrutura, me deu toda a condição para trabalhar lá. Agora, futebol também é resultado. Estou chegando num clube onde o presidente vai me dar autonomia, vai me dar totais condições de trabalho juntamente com o diretor executivo, né, para que a gente possa fazer essa engrenagem aí novamente, né, voltar a jogar bem e ganhar. Tá aí o Argel Fux, boa sorte pra ele. Valeu, Polivalente, grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Lembrando, a gente volta amanhã a partir do 12:30, que agora com Olhares. Tchau, gente, até amanhã.